Olá, meus amados irmãos cristãos, aleluias, glórias a Deus, né? Olá a todos os evangélicos, católicos e espíritas. Meu nome é Andréa Juliana e eu gostaria já de pedir no início do vídeo, antes que eu me esqueça, se você puder ouvir esse vídeo, ouvir e ver, né? Esse vídeo que é um áudio-vídeo, dá um like se você puder, se você quiser. Se inscreva no meu canal e daqui algumas coisas que a gente vê, mas agora eu vou falar sobre partes da Bíblia, na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, tá? Em 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 6, você também pode ler sobre isso, tá? A origem dos demônios. A Bíblia é clara, como a luz do sol, quanto à atuação dos demônios desde os primórdios da humanidade, tá? Mas especialmente com o início do ministério de Jesus e subsequente trabalho da igreja por ele fundada para suplantar o reino das trevas, tá? É igualmente clara quando nos fala do fim destes demônios, tá? Sua derrota e eterna prisão no lago de fogo, como eu disse para vocês, tá? Todavia, no que diz respeito à origem dos demônios, a Bíblia já não é tão clara, tá? Como gostaríamos, né? Na verdade, quanto à origem dos anjos, de modo geral, a Bíblia não nos traz muitas informações. Ela fala assim sobre os demônios, tá? Então aqui nós trabalharemos então nessa lição contentes com as dádivas da Bíblia, né, do que está escrito nas Escrituras, porque existem muitos trechos que falam sobre os demônios, tá? Submetendo a elas nossas convicções e evitando, como nos ensinam os bons hermeneutas, né, estabelecermos dogmas em cima de textos de difícil ou controversa interpretação, tá? Anjos caídos e os demônios, tá? É certo que toda vida procede de Deus, tá? E que nenhuma criatura inteligente há no reino dos anjos ou no reino dos homens que não tenha sido criado pelo soberano de todo o universo. Deus é o criador do universo, da terra e dos céus, né? Criou a mim, criou a você, né? Não cremos em geração espontânea no mundo espiritual. Com exceção do pecado e da maldade, podemos dizer que tudo foi trazido à existência pelo poder, soberania e amor do grande dominador, o Pai das luzes, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Entretanto, tudo o que Deus criou, Ele criou um estado de pureza e bondade, como diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Visto que o Senhor é onibenevolente, que significa totalmente cheio de bondade, é certo que Ele não criou Satanás como Satanás ou para ser Satanás, né? Então, quem criou Satanás foi Deus, mas não para ele ser Satanás, ou seja, opositor a Deus, né? A diversas coisas de Deus, né? Nem criou os demônios como seres malignos, não. Deus criou os demônios para serem anjos, né? Objetivando colocar propositalmente desordem na criação e embaraços diante dos homens. Não, Deus não quis fazer isso, tá? Ele os criou como anjos bons, criaturas belas, poderosas, né? E dotadas de grande inteligência. Todavia, esses anjos, quando pecaram, em 2 Pedro, você pode ver, versículos 2 e 4, e não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, foram removidos, né, de sua posição gloriosa, caíram em condenação e tiveram sua natureza pervertida pelo mal que abraçaram. Eles resolveram, né, eles tiveram nesse caso livre-arbítrio, né? Acompanho a posição mais frequente entre os antigos países da igreja aqui
que no concerne a origem dos demônios, que é segundo Ezequias Soares, né, a de que o diabo e os demônios são criaturas de Deus, tá? Mas a maldade deles não é inata, tá? Eles não nasceram maus, tá? Mas consequência, mau uso do livre arbítrio, como eu estava dizendo para vocês, né? Embora seja difícil precisar em que momento exato se deu a queda destes anjos, porque não fala na Bíblia, né, que se transformaram em demônios, há quem pense que ela se deu no céu, tá? Antes da criação do mundo. Outros pensam que ela se deu após a criação. Não. O fato é que em algum momento se apartaram de livre vontade da justiça para que foram criados, tá? E sua natureza foi pervertida irremediavelmente, tá bom? A despeito do factício filme Noé, que foi feito em 2014, né? Passou em 2014, de Darren Aronofsky, não sei se estou lendo certo aqui, mostrar anjos caídos ajudando o patriarca Noé na construção da grande arca e finalmente sendo readmitidos na corte celestial. Isso foi uma grotesca distorção da narrativa bíblica, porque isso não está escrito na Bíblia, tá? A verdade é que para os anjos caídos não há qualquer propiciação ou redenção, uma vez demônios para sempre, infelizmente. A expulsão do querubim ungido. Orígenes, um dos pais gregos da igreja no século III, aquela hora eu falei país, mas é pais, né? Os pais da igreja, né? Os estudiosos da igreja, né? Orígenes é o nome da pessoa. Um dos pais gregos da igreja no século III costuma ser citado como destaque entre os cristãos na interpretação de que os textos de Isaías 14, especialmente versículos 12 a 15, Ezequiel capítulo 28, especialmente do versículo 12 a 19, fazem alusões à queda do querubim ungido, tá? Eu acho que eu falei sobre isso num outro estudo de angiologia, né? Mas é que como eu estou fazendo sobre o estudo de demonologia, eu vou falar sobre isso novamente, tá? Foi um grande teólogo. Então, entretanto, como todos sabemos, Orígenes foi um grande teólogo alegórico, tá? Cujo método de interpretação das escrituras muitas vezes abusava, extrapolava os limites do sentido original do texto. A interpretação de Orígenes quanto aos textos de Isaías e Ezequiel foi acompanhada por outros antigos doutores como Jerônimo, Ambrósio de Milão e Agostinho, considerado por muitos como o maior teólogo cristão do Ocidente. Esta interpretação, que vê referência à queda de Satanás nas profecias de Isaías e Ezequiel, é a que mais se popularizou entre os evangélicos, que é aquela teologia que fala que Satanás era chamado Lúcifer, foi o primeiro anjo que Deus fez, querubim da guarda, chefe do louvor, e que ele se rebelou contra Deus, que ele queria ser maior do que Deus, subir às mais altas estrelas, né, como o querubim da guarda, e aí ele conseguiu arrebanhar vários anjos lá do céu com ele, e ele foi precipitado para baixo por Deus, né, que viu a rebelião dele contra ele, e com isso ele levou 1/3 dos anjos, tá? Não está falando isso em Ezequiel e Isaías. Fala sim, fala de uma forma que, se você ler só essa parte da Bíblia, dá a impressão que é isso. Mas se você ler o capítulo todo, o contexto, você lê o texto inteiro, você vai ver que não é isso, tá? Então é isso daí. Essa interpretação, né? Espera um pouquinho. Esta interpretação que vê referência à queda de Satanás nas profecias de Isaías e Ezequiel é a que mais se popularizou entre os evangélicos, como se vê hoje, né? Inclusive em notas explicativas de bíblias de estudo, em comentários bíblicos e em manuais de teologia, tá? Teologia sistemática.
com autores quase sempre reproduzindo o que ouviram e leram, e não fazendo uma exegese séria e profunda do texto, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Não obstante, como pontuado por Ezequias Soares, o nome dele é Ezequias Soares com um S, tá? Grandes expositores da Reforma Protestante foram unânimes em não endossar essa ideia, tá? E eu concordo com eles, porque não está escrito o nome de Lúcifer ali, não está escrito Satanás, tá? Aqui a história de Isaías e Ezequiel, né? Isaías, ele estava sempre profetizando para os reis que não andavam no caminho de Deus, tá? Então aqui, Lutero e Calvino disseram que seria um erro aplicar o nome de Satanás, aqui não tem o nome de Satanás aqui. Parece que o método histórico-gramatical de interpretação das escrituras, tão preferido pelos reformadores, não tem sido levado em conta por muitos expoentes protestantes modernos. E estão, como eu disse, fazendo estudos sistemáticos falando isso, que Lúcifer caiu do céu, era um querubim da guarda. Não está escrito isso. Não está escrito isso no texto todo. Eles podem até ter usado alegoricamente isso, mas eles não estão falando sobre Satanás, estão falando sobre os reis, tá? Não disponho de tempo aqui para falar exatamente sobre isso, porque eu já me excedi aqui no tempo, né? Mas eles estão falando aqui no Isaías 14, ele fala sobre o rei da Babilônia, e Ezequiel 28 sobre o rei de Tiro, tá? Que eu não sei qual é o nome dele aqui, tá? Ele tem um nome, claro. E tá falando aqui o que iria acontecer com eles depois que eles fizessem isso. Eles quiseram ser mais do que Deus, né? Eles se achavam Deus. Existiam muitos reis naquela época que se achavam como deuses. Então ali o profeta Isaías e Ezequiel, eles estavam até sendo um pouco irônicos, dizendo, né, esse texto, né? Por causa disso, porque ali se fala como se fosse para Satanás, mas não, eles estão falando dos reis, né, que estavam querendo ser como deuses. Eu não sei se não fala na Bíblia que Satanás quis ser como Deus e que ele se chamava Lúcifer. Não fala isso. Não, você pode procurar na Bíblia inteira, você não vai achar. Você vai achar, leia o contexto, o texto inteiro, tá? Que vocês vão achar. Tá bom? Então aqui você pode, no final desse estudo, você entra num link do YouTube onde os interessados poderão assistir aquela que eu julgo ser a melhor exposição sobre demonologia, tá? Feita pelo Dr. Carlos Augusto Vailate, com 2 T's e um I, onde ele inclusive explica esses capítulos desses profetas, tá? Então, não creio que estes capítulos possam estar nos oferecendo intencionalmente uma descrição dos motivos que levaram Satanás ao precipício, ainda que para alguns essas características destacadas nos textos bíblicos ultrapassam a de qualquer ser humano. Dou algumas razões da minha exposição aqui, tá? Uma das regras básicas da hermenêutica de qualquer aluno curioso da escola dominical já aprendeu o contexto explica o texto, tá? Qual o contexto de Isaías 14 e Ezequiel 28? Descrições sobre o mundo espiritual, narrativas sobre a queda do diabo? Não. Profecias dirigidas ao espírito das trevas? Não. Isaías 13, capítulo 13, versículo 1 a 14, versículo 23. O que temos são profecias dirigidas ao Império Babilônico, como eu disse para vocês, tá? Cuja derrocada é pronunciada a despeito de sua força, tá? E glória pujantes, tá? O contexto começa identificando o destinatário da profecia, que não é o diabo, a advertência contra a Babilônia, tá? E
Igualmente Ezequiel, o profeta Ezequiel aqui no capítulo 28, do versículo 1 ao 19, tem seu destinatário identificado aqui. Ele se você pegar a Bíblia, já está escrito aqui, né? Diga, filho do homem, diga ao governante de Tiro, nem fala o nome, governante de Tiro, da cidade de Tiro lá. Até onde sabemos, o diabo não é a Babilônia e nem nunca foi o rei de Tiro. Embora o mundo jaz no maligno, tá? Eles podem até estar sendo manipulados pelo demônio, mas eles não são o demônio, tá? Até onde sabemos. Então, eles podem até ter sido manipulados por Satanás, tá? Pode até ter acontecido isso, de Satanás ter sido precipitado porque ele quis ser maior do que Deus, porque ele era um ser maravilhoso, um ser que Deus fez iluminado, e aí ele se achou maior do que Deus e queria ser como Deus, queria ser um Deus, e Deus precipitou ele para baixo porque ele se rebelou. Pode ter acontecido isso, mas não está escrito aqui nos textos da Bíblia claramente sobre isso, tá? Então a gente tem que ser bem claros na parte bíblica, né, teologicamente falando. O mundo jaz no maligno e o diabo, seja o Deus deste século, né, que Deus em letra minúscula aqui, ó. De uma vez sequer essas profecias são citadas por Jesus. Jesus nunca citou sobre essas profecias de Ezequiel e Isaías, tá? Ou pelos autores do Novo Testamento como sendo referências à precipitação, ao cair do diabo. Aos que buscam uma dupla aplicação destes textos, pondero que, de modo geral, quando esta dupla aplicação existe sobre o texto, veterotestamentária, testamentária, ela nos é apontada pelos autores neotestamentários, o Novo Testamento. Eles estão fazendo um Novo Testamento. Isso é pecado diante de Deus, né? Você tirar alguma coisa da palavra de Deus ou colocar, né? E veterotestamentária é verdade, né? Ser uma verdade de testamento, né? Então é isso. O que definitivamente não ocorre neste caso. Deveríamos ser cautelosos ao dar interpretações, né, a Isaías 14 e Ezequiel 28, que além de não condizerem com os respectivos contextos, né, ainda não se pode ser sustentadas nos apóstolos do Senhor, tá? Traçar um paralelo, porque sempre se você observar os livros dos apóstolos, eles fazem sempre alguma referência ao Velho Testamento, tá? Então, se isso fosse verdade, eles também fariam referência a Isaías, né? A Ezequiel, né? Porque eles fazem referência e fala de Moisés, em Hebreus fala, entendeu? Várias passagens do Novo Testamento faz essas referências, né? E aqui traçar um paralelo, concluir porque Jesus via Satanás como raio cair do céu, foi por quê? Porque como Jesus tinha os 12 discípulos, mas ele tinha outros 70 discípulos que estavam fazendo a parte de evangelizar. Então eles estavam ganhando almas para Cristo, estavam conseguindo expulsar os demônios, ou seja, estavam libertando as pessoas. Então aí o que acontece? Jesus estava vendo Satanás cair no sentido de ser derrubado, ser derrotado. É isso que ele quis dizer aqui. As pessoas já interpretam que Satanás caiu. Claro, ele deve ter caído, né? Mas caiu, ele estava caindo, estava sendo derrotado nesse caso aqui, né? As profecias daqueles antigos autores bíblicos devam necessariamente referir-se à queda do diabo, é demasiadamente forçoso, tá? Nem mesmo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, fala sobre isso. Onde Paulo desaconselha a consagração do novo convertido ao episcopado, né? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, tá? Pode ser tomado para endossar a interpretação de que Isaías 14 e Ezequiel 28 necessariamente referem-se à queda de Satanás, como eu estava dizendo para vocês. Isto porque, além de não haver uma correspondência direta entre os textos, os exegetas, tá,
Sabem que é difícil precisar o que Paulo está dizendo. Se o obreiro neófito, né? Neófito amigo, novo em aprender a palavra de Deus, né? Devido ao orgulho, cairia na mesma condenação que caiu o diabo. Daí interferiríamos que o diabo caiu devido à soberba. Ou se o obreiro neófito, devido ao orgulho, cairia na condenação que o diabo faria contra ele, visto que o diabo é o acusador de nossos irmãos, como está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, tá? Bom, agora eu quero falar uma coisa aqui para vocês. A batalha no céu, rapidamente, para terminar aqui. O arcanjo Miguel e o dragão, tá? Essa referência nós temos na Bíblia. O texto de Apocalipse 12, cheio de simbolismo, como é típico deste último livro da Bíblia, né? Ele é muito alegórico, você tem que saber interpretar. É difícil de interpretar, tá? Fala de uma grande batalha entre Miguel, né, e o diabo, com os respectivos anjos que acompanham cada um. Satanás, que está representado na figura de um dragão, monstro, grande serpente, e é derrotado, precipitado dos céus e lançado na terra para suas últimas investidas contra os planos do Senhor. Embora alguns façam uma interpretação preterista deste texto, ou seja, passada, né? Isto é, pense que se trata da queda passada de Satanás no céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião, creio não ser esta a interpretação adequada, tá? Visto que as revelações do Apocalipse dizem a respeito às coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1:1. As coisas que depois destas devem acontecer, fala. Portanto, Apocalipse 12 fala de uma batalha que ainda está por acontecer, vai acontecer no futuro, e não que já aconteceu no passado remoto, tá? Acompanho eminentes intérpretes das escrituras como Stanley Horton, Paul Fink, Charles Harley e Dave Hunt, para os quais este texto do Apocalipse trata de uma batalha futura, na qual uma nova derrota de Satanás já está prenunciada. Aquele mesmo Miguel que outrora não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, quando contendia com ele pelo corpo de Moisés, tá? Para você ver como que a gente não pode brincar com Satanás, tá? A gente não pode brincar com as coisas espirituais, né? Agora estará investido junto com seus anjos de autoridade para impor derrota ao diabo e proteger o povo de Israel, né? Porque agora Jesus já veio, né? Durante o período tribulacional, se Miguel estará investido de tamanho poder para triunfar sobre o maioral dos demônios, quão grande não é o poder do Deus que investiu seu arcanjo de tal autoridade? Aleluias, né? Glória a Deus. Então, aqui tem a vitória. Finalizando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a identidade de Satanás, o maioral dos demônios. Derivado do hebraico Satã, ele é chamado de Satanás, que é adversário, tá? Derivado do grego diabolos, ele é chamado de diabo, que significa acusador ou caluniador. É aquele que provoca desacordo. Os significados às vezes são intercambiáveis nos dois nomes, tá? Ele é certamente o nosso maior inimigo, com certeza. Externo, nosso maior inimigo externo, que não cessa de procurar ocasiões para nos fazer pecar, desviar da verdade, da palavra de Deus, né? Como estou falando aqui, né? Lançar-nos em condenação ou privar-nos de seguir avante na obra de Deus. Seu nome latinizado, Lúcifer, não é bíblico, tá? Não é bíblico esse nome. Embora algumas traduções tenham equivocadamente traduzido assim, acaba induzindo o leitor ao erro, tá? Mas respalda-se numa interpretação histórica de que a estrela da manhã, filho da alva, Elel ben Shachar, nossa, essa palavra é difícil, Shachar, de que fala em Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, seja o diabo ao invés do rei da Babilônia. Entretanto, exegeticamente, não há nenhum nome próprio citado no versículo 12 de Isaías 14.
Logo, a tradução em latim mais adequada seria de um substantivo comum e não de um substantivo próprio, Lúcifer, um título. Lúcifer é um título, ao invés de Lúcifer um nome próprio, né? Porque é como se o Lúcifer fosse um nome próprio, tá? E não é. Aliás, diga-se de passagem, que até mesmo Jesus é chamado de Lúcifer, porque quando traduz-se para o latim a expressão estrela da manhã, Jesus é a estrela da manhã, então nós estamos chamando Jesus de Lúcifer também, né? É só analisar. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Mas alguém está disposto a chamar Jesus de Lúcifer? É melhor nos despirmos deste equívoco, né? Deixa pra lá, né? Agora, assim, palavras que podem dizer, assim, do nome dele, assim, ó, Beelzebul, o príncipe, isto é, o principal dos demônios, em Mateus, capítulo 12, versículo 24 e 26. O diabo e seus anjos, o que demonstra que o inimigo tem os seus asseclas, né, que ou seja, os seus seguidores, né? Mateus capítulo 25, versículo 41. O príncipe deste mundo, em João capítulo 12, versículo 31. O príncipe da potestade do ar, em Efésios capítulo 2, versículo 2. O Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. É o que fala na palavra do Senhor. A tentação de Jesus no deserto, o diabo declara ter a proeminência espiritual sobre o mundo e suas glórias efêmeras, né? A mim me foi entregue todos os reinos do mundo e dou a quem quero. Ele fala em Lucas capítulo 4, versículo 6. Jesus não refutou a Satanás, dizendo-lhe que ele estava enganando ou mentindo, pois como o próprio Jesus afirmou, Satanás é o príncipe deste mundo, tá? A refutação foi contra a tentativa de comprar a adoração do Filho de Deus, né? Vigiar sim, ter medo não, tá? Então, o poder de Jesus sobre os demônios. Não me delongarei neste tópico, pois creio que ele será melhor e mais adequadamente trabalhado no tópico 3. Todavia, é bom que ele esteja aqui como uma nota confortadora ao final de uma lição cujo assunto possa parecer indigesto para alguns irmãos. Uma parte considerável dos evangelhos, especialmente dos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, aborda as obras de Jesus no que concerne aos milagres, curas e exorcismos, né? Para a terra espiritualmente seca de Israel. Isaías, capítulo 53, versículo 2, onde o formalismo religioso tomava de conta e a religiosidade vã, aliada à avareza no coração das grandes lideranças judaicas, tornava-as indiferentes às necessidades espirituais do povo. Jesus apresentou-se com graça e poder do Espírito para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Diz isso em Lucas capítulo 4, do versículo 18 e 19. E quantos cativos e oprimidos foram libertos por Jesus Cristo, tá? Então nós não podemos esquecer, sejam quais e quantos forem, Jesus é maior. Então não tenha medo, tá? Você só tem que estar preparado, como eu disse, consagrado, tá? Para lutar contra o reino das trevas. Bom, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu extrapolei hoje o meu tempo aqui e eu queria me despedir de vocês, tá? Espero que vocês estudem sobre esse assunto, que é muito importante, né? Principalmente porque a vinda de Jesus Cristo está próxima, né? E eu quero de coração desejar a vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor, que Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um.